Meu amigo, no Campeonato Brasileiro da Série A, o que vale são os 3 pontos. Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Imagina que o Bahia faz uma campanha aí de primeiro, segundo lugar do Campeonato Brasileiro, pau a pau com, por exemplo, Palmeiras, né? Pau a pau ali, brigando, ponto a ponto e tal. Aí, de repente, o Bahia acaba sendo campeão brasileiro, porque teve aí 3 ou 4 jogos que os adversários fizeram gol contra. Que lástima, né? O cara ali do Flamengo fez um gol contra, o cara ali do Cruzeiro fez um gol contra, outro jogador do Botafogo fez um gol contra, o Bahia teve aí 9 pontos, foram 9 pontos que caíram no colo do Bahia, e por causa disso ali, o Bahia conseguiu vencer o Campeonato Brasileiro com 2, 3, 4 pontinhos na frente do segundo, que era o Palmeiras. Isso aqui eu estou fazendo uma hipótese, né? Uma hipótese do Bahia ter sido campeão brasileiro, sendo beneficiado com gols contra dos adversários, né? Aí muita gente vai dizer, mas o Bahia só foi campeão brasileiro porque fulano fez um gol contra, deu 3 pontos ao Bahia, porque Ciclano também, Beltrano, meu irmão, o que vale são 3 pontos, bicho. 3 pontos, meu irmão. E por que eu tô falando isso? Porque hoje, Bahia 1, reservas do Fluminense 0, e o que vale são 3 pontos, gente. Acabou. O jogo foi sofrível, mas o Bahia venceu, né? Aliás, nos últimos 5 jogos, o Bahia jogou aí contra o Internacional meia boca, o Bahia venceu na Fonte Nova, 1-0. O Bahia jogou com Fortaleza descaracterizado, mais ou menos, né? Jogadores reserva e tal. O Bahia venceu por 2-0 também na Fonte Nova. E hoje o Bahia pegou um Fluminense descaracterizado mais ainda, porque a final da Libertadores é no próximo fim de semana, então o Fluminense não tá nem aí pro Campeonato Brasileiro. Pegou as reservas do Fluminense e venceu por 1-0. Mas, gente, eu até falei no vídeo mais cedo, né? Eu achava que o Bahia venceria esse jogo por uns 3 ou 4, cara. Seria até bom porque, primeiro, levanta aí a moral do time, né? Sem dúvida nenhuma, levanta a moral do time. Que vai ter um jogo difícil na próxima rodada. Se não me engano, na próxima rodada é Grêmio e Bahia, tá? Lá na Arena do Grêmio, exatamente. No dia 4, sábado, próximo sábado agora, às 19h30, Grêmio e Bahia na Arena do Grêmio. Um jogo dificílimo pro Bahia, gente. E o Bahia vai desfalcado para lá, tá? Tem uns 2 ou 3 jogadores aí que parece que não vão poder jogar por questão do cartão amarelo, né? Se não me engano. Enfim, depois vocês me avisam aqui nos comentários, tá? Então, o Bahia hoje venceu e deu uma melhorada aí na tabela. Agora, eu achava que o Bahia ia golear, né? Pelo menos uns 3-0, porque isso ajudaria o Bahia no saldo de gols. Porque mais na frente, numa possível disputa de critério de desempate, o Bahia poderia levar vantagem em algum clube por ter um saldo de gols melhor, né? Nesse momento, o Bahia tem um saldo de gol de -4, porque venceu de 1-0. Se tivesse vencido, sei lá, de 2, de 3, de 4, ou tinha zerado esse saldo, ou estava aí com saldo de -1, -2, já que o Bahia estava com saldo de -5, né? Isso não é bom. Porque no número de vitórias, o Bahia não vai ganhar para ninguém no número de vitórias, tá? O Bahia tem apenas 10 vitórias com esta de hoje. Lembrando que o Bahia abriu a rodada. Então, hoje, o Bahia tem 10 vitórias. Mas, por exemplo, vou dar só um exemplo, tá? O Botafogo, que é o líder, tem 18. O Palmeiras, que é o vice-líder, tem 15. O Bragantino, que está em terceiro, tem 14. E o Grêmio, que está em quarto, está em 15. Ou seja, os clubes estão com 5, 6, 4 vitórias a mais do que o Bahia. Então, lá na frente, numa disputa de critério de desempate, é ruim para o Bahia, né? Já que o primeiro critério de desempate é o número de vitórias e depois vem o saldo de gols. Então, nesses 2 quesitos, o Bahia não vai bem das pernas, tá, gente? Agora, o melhor que tem a fazer é somar pontos, né? Bom, da parte de baixo da tabela, o São Paulo está na 11ª colocação com 39 pontos, o Internacional está com 38 e o Bahia está com 37. O Bahia hoje é o último time a conseguir uma vaga na Sul-Americana, tá? O Bahia, nesse momento, está na 13ª colocação e se o campeonato terminasse hoje, o Bahia estaria na Sul-Americana. Claro, Bahia e Fluminense foi o primeiro jogo desta rodada. A rodada toda ainda vai acontecer. Então, vamos muita calma nessa hora. Talvez o Bahia perca essa posição nos próximos dias aí, tá? Depois vem o Cruzeiro na 14ª colocação, o Corinthians na 15ª e o Santos na 16ª. E depois vem Goiás, Vasco, Coritiba e América Mineiro, tá? O Bahia nesse momento, 37 pontos, 31 jogos, são 10 gols a favor
Aliás, são 10 vitórias, tá? 10 vitórias, 7 empates e 14 derrotas, 38 gols a favor, 42 contra, um saldo de -4. Gente, olha só, você pode até reclamar aí do Rogério Ceni, tá? Pode dizer que o Rogério não tá assim fazendo um bom trabalho nem nada, que o time do Bahia tem que melhorar ainda mais. Mas na época do Renato Paiva o negócio era pior, tá? Porque na época do Renato Paiva o negócio era pior, né? Porque o mesmo número de rodadas era o número de pontos do Bahia. Ou seja, o Bahia tinha, vou dar um exemplo, 20 pontos na 20ª rodada, entendeu? Então o Bahia tinha praticamente o mesmo número de pontos que correspondia ao número de rodadas. Neste caso aqui é diferente, né? O Bahia está com 37 pontos, com 31 jogos, né? Com 31 rodadas. Então, querendo ou não, com o Rogério Ceni, o time melhorou um pouco, né? Claro, a vitória sobre o Internacional, a vitória sobre o Fortaleza e hoje a vitória sobre o Fluminense deram uma certa moral para que isso acontecesse, né? Mas o Bahia não vem fazendo aí um campeonato tão bom. Porém, está fazendo agora um campeonato melhor. Está sofrível, mas está melhor do que na época do Renato Paiva, tá? Bom, galera, o jogo foi muito ruim, tá? Não gostei. No final do jogo, o time reserva do Fluminense teve 2 oportunidades ali de empatar o jogo. Fez até uma mini pressão ali, né? Os reservas do Fluminense, faltando 5, 6, 7 minutinhos para terminar o jogo. O torcedor do Bahia que estava na Fonte Nova meio que trincou o cano, porque estourou aço, viu, gente? Porque o Fluminense por pouco não empatou ali, tá? Realmente foi algo impressionante, uma bobeira ali do Ademir, se não me engano foi o Ademir, né, que passou a bola errada, que o cara do Fluminense teve um contra-ataque, saiu driblando e meteu a bola por cima. Cara, aquilo foi um gol perdido, brother. Veja só, de quem seria a culpa? Do Ademir, não é? Do Ademir, mas no final cairia para quem a culpa? No Rogério Ceni, né? Porque sempre cai pro treinador. O jogador faz a lambança dentro de campo e sempre a culpa será do treinador. É algo impressionante, né? Impressionante. Bom, jogo ruim, tá? Gostei não, mas o que vale realmente são os 3 pontos. Parabéns ao Bahia, que nesse momento está a 5 pontos da zona de rebaixamento, né? 5 pontos, deixa eu ver. 34, exatamente. 33, 34, 35, 36, 37. Isso. Está a 5 pontos da zona de rebaixamento. E agora o Bahia tem que secar Cruzeiro, Corinthians e Santos, né? Para ver se, por exemplo, se mantém aí na 13ª colocação ou se perder, digamos assim, casinhas, se cair para 14º ou 15º, vai ter que secar então Goiás e Vasco para ficar ainda 5 pontos na frente da zona de rebaixamento. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tá sofrido, hein? Eu sei. Eu tenho certeza que lá em janeiro, quando o Grupo City chegou, você achou que ia, nesta altura do ano, outubro, novembro, ia estar estraçalhando no Brasileirão, né? Meu irmão, o negócio é mais profundo. Tchau, galera.